Olá a todos, meu nome é Ilana Trombica, eu sou diretora-geral do Senado Federal e é um prazer estar aqui conversando com o Pró-Legislativo, é um prazer compartilhar com todos vocês um pouco das práticas socioambientais do Senado Federal. O Senado Federal já está na segunda rodada do seu Plano de Gestão Logística Sustentável, ou seja, já vamos para 4 anos da implantação deste modelo. No entanto, nossa história com a questão socioambiental é bastante mais antiga. Antes tínhamos o Senado Verde. Há um movimento crescente na casa e que se tornou objetivo com o plano da busca de metas que estejam mais adequadas com o momento que o meio ambiente e que a sociedade exigem de nós, né? É muito importante que todos esses movimentos de gestão logística sustentável, de meio ambiente, também de acessibilidade e equidade, ou seja, todos estes movimentos que atendem a demandas sociais, fazendo com que o Senado Federal seja um exemplo para os órgãos públicos e também privados, sejam adequadamente disseminados entre todos os servidores do Senado e algumas boas práticas, inclusive para outros entes da federação, sejam eles órgãos públicos, empresas privadas, gestores, câmaras municipais e assembleias. E para isso, temos que ter uma comunicação muito efetiva. No Senado Federal, nós temos uma comunicação interna muito bem estruturada, com um site de comunicação, uma intranet, que todos os dias traz novas notícias, que tem uma ampla divulgação das questões institucionais da casa e que também tem uma ótima audiência. Então, a comunicação interna é um dos meios, talvez o principal deles, pelo qual nós podemos disseminar as boas práticas e as práticas responsáveis e sustentáveis do Senado Federal. Vou dar um exemplo para vocês. Em relação à eficiência energética, eu pego aqui um dado apenas para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma redução de 17% do consumo de energia entre 2015 e 2018. E vejam, essa redução do consumo de energia não corresponde a uma diminuição do trabalho legislativo. Nesse período, inclusive, o trabalho legislativo tem aumentado. Este primeiro semestre de 2019 é aquele que conta com o maior número de projetos aprovados na casa. E como conseguimos a redução? Com uma política, especialmente de utilização do ar-condicionado mais racional. É muito importante que a questão socioambiental ela não fique só no discurso, ela esteja na prática de todos aqueles que trabalham na organização. No caso do Senado Federal, os senadores, servidores, estagiários, terceirizados e menores aprendizes, né? Para vocês terem uma ideia, nós baixamos de 1.966 kilowatts para 1.629 kilowatts, né? Isso é bastante representativo, inclusive em termos financeiros. Isso quando eu falo de eficiência energética. Se eu quiser falar do consumo d'água, por exemplo, entre 2015 e 2018, com os dados compilados até o final do ano, a redução foi ainda maior, foi 23%. Né? Aqui foi importante também, no caso da água, uma estratégia institucional, né? A redução da vazão da água. Não houve impacto para todos aqueles que utilizam a água no Senado Federal, mas houve uma redução de 1/4. Né? Agora, uma das coisas que mais pegou aqui foi o impressômetro. E por que ele é tão importante? Nós precisamos entender que o Senado entrou num processo eletrônico desde 5 de maio de 2015. Então, desde 5 de maio de 2015, nós temos o processo virtual eletrônico de todos os processos administrativos. Não há mais papel circulando no Senado. Antigamente, quem conhece um pouco o Senado e que o frequentou em outros tempos, sabe que tínhamos carrinhos que circulavam pelo Senado com pilhas e pilhas de processos. Isso não acontece mais, os processos são todos eletrônicos. Na esteira do processo eletrônico, nós conseguimos uma redução de impressão
né, entre 2017 e 2018, só nesses 2 anos, para vocês terem uma ideia, passamos de 1.597 quilos de papel para 1.344. Uma redução significativa. Né? E se contarmos sobre a reciclagem do papel, reduzimos a reciclagem de papel em 50%, o que indica um gasto também menor de papel. Isso porque as campanhas de reciclagem, também uma iniciativa socioambiental, são bastante efetivas no Senado. Nós temos lixeiras que separam por cores o tipo de resíduo, né? E para vocês terem uma ideia, as borras de café, por exemplo, são utilizadas no nosso viveiro. Nós temos um viveiro, e inclusive o viveiro é socioambientalmente correto, ele produz a própria energia que ele usa, né? E lá são reutilizadas as borras de café. Mas o impressômetro? Falei tudo isso e não falei do impressômetro. O impressômetro é uma medida que todo gestor tem acesso e ele recebe, mostrando como está sendo o uso de impressões no seu setor. É importante que eu conte para vocês que de 2 anos para cá houve uma redução de 50% no número de impressoras no Senado. Fizemos uma nova licitação e reduzimos pela metade o número de impressoras. E agora o número de impressões foi estipulado em cotas. E essa cota é acompanhada e é quantificada para o gestor. Quem está acima da média, quem está dentro da média esperada, quem está abaixo e quem efetivamente imprimiu. Né? Aparece a identificação da matrícula do servidor que autorizou a impressão. Isso acabou criando uma concorrência positiva. Ninguém quer estar em primeiro lugar como aquele que mais imprime. Então, quando chegam os dados do impressômetro, e eles são divulgados, são discutidos e são refletidos, todo mundo quer imprimir menos e menos. É uma competição bastante saudável e que o nosso planeta agradece. Eu acredito que o Senado Federal, assim como os órgãos públicos, têm a obrigação de liderar esses processos socialmente corretos. E o Senado, muito especialmente, afinal de contas, é aqui que são feitas as leis. E se as leis são feitas aqui, elas têm que ser primeiramente cumpridas aqui. Né? E nós temos trabalhado muito nesse sentido. Tivemos muito recentemente, há 3 meses atrás, 4 iniciativas do Senado aprovadas pelo Ministério do Meio Ambiente e selecionadas para fazer parte de um catálogo de boas práticas da ONU. E dentro dessas tem coisas muito simples, coisas que qualquer casa legislativa pode encaminhar no mesmo sentido, como o carona solidária, ou seja, são vagas reservadas para aquelas pessoas que têm 3 ou mais pessoas do Senado ou da Câmara no mesmo automóvel. Essas pessoas têm um lugar destinado especialmente para que elas estacionem. Afinal de contas, em vez de ser 2 ou 3 carros, é um só. Temos aqui, por exemplo, uma feira orgânica, às terças-feiras pela manhã, que tanto dá oportunidade para produtores, para produtores de itens que são socialmente corretos e são produzidos sem agrotóxico, né? Como também estimula esses microprodutores rurais no seu desempenho econômico. E, através da nossa feira orgânica, a gente também trabalha a educação alimentar, né? Como se alimentar melhor, como ter um equilíbrio nos alimentos e, se for possível, se alimentar de itens orgânicos, né? Temos uma outra iniciativa muito bacana chamada Desengaveta. O Desengaveta é quando nós recolhemos itens de escritório que não estão mais sendo usados, né? O nosso primeiro Desengaveta conseguiu selecionar itens, né, para que mais de 150 mil pessoas fossem atingidas em escola, seja com grampeador ou com outros itens que aqui não são mais utilizados, mas têm uma utilidade fora do Senado. E claro, eu posso contar para vocês que uma andorinha só não faz verão e ninguém muda o mundo sozinho. E o Senado sabe disso e reconhece nos seus pares
uma cooperação importante para a evolução das questões socioambientais. Existe a Rede Sustentável dos Legislativos, que é composta por Senado, Câmara, TCU, STF, STJ, TST, TJDFT e outros órgãos, que buscam compartilhar boas práticas, fomentar, educar, ensinar e fortalecer essas práticas. Muitas vezes, na troca de experiências, a gente tem a oportunidade de melhorar a nossa ação organizacional e também, com a experiência do outro órgão, poder transpor aqueles obstáculos que, por vezes, acontecem na organização. Existe uma outra cota, né, que eu diria que é uma cota ambientalmente correta, mas muito mais do que isso, socialmente adequada. O Senado é pioneiro na criação de uma cota para mulheres vítimas de violência. Em todos os contratos de terceirização de mão de obra do Senado, com mais de 50 postos de trabalho, 2% é reservado para mulheres em situação de vulnerabilidade por violência doméstica. Ou seja, hoje nós temos no Senado um grupo de mulheres que foram protegidas pela Lei Maria da Penha, foram acompanhadas pelos órgãos de assistência social que dão apoio às mulheres vítimas de violência e conseguiram recobrar a sua autoestima, voltar a ter independência econômica, ou às vezes, pela primeira vez, estão tendo independência econômica, e reconstruir a sua história de vida a partir de um emprego numa empresa terceirizada do Senado Federal. Hoje temos 24 vagas ocupadas e a expectativa é que até 2021 nós tenhamos 60 vagas destinadas às mulheres em situação de vulnerabilidade por violência doméstica. Essa é uma experiência inusitada, é uma experiência educativa, é uma experiência transformadora, que o Senado tem muita honra de ser o pioneiro e tem muita vontade de espraiar para todos os órgãos do Legislativo. Nós temos todo o material de muito fácil acesso e eu tenho o maior prazer em compartilhar todas essas práticas com você. Eu acredito que a maioria das práticas que a gente implantou dependem muito mais de boa vontade e organização administrativa do que efetivamente de uma linha de crédito ou de um grande dispêndio orçamentário financeiro, né? Eu acredito que é na cooperação que está o futuro das organizações. E eu convido vocês para que conheçam as iniciativas do Senado, me coloco à disposição e será um prazer poder compartilhar com todas as casas do Legislativo, as câmaras de vereadores e as assembleias estaduais e a Câmara Distrital do DF, essas práticas e, nessa troca de ideias, criar um mundo muito melhor para todos nós, brasileiros e brasileiras.